Olá, pessoal. Meu nome é professora Marta Pugas e nós vamos continuar a segunda aula agora de homeopatia. Essa apresentação é sobre saúde, doença e homeopatia. Afinal, o que é saúde e doença, né? É igual na alopatia? Não, né? O processo de saúde e doença é um equilíbrio da energia vital, que é composto de saúde mental, física e emocional. Então, para a homeopatia, uma pessoa saudável é uma pessoa equilibrada mentalmente, fisicamente e emocionalmente. E aqui nesse símbolo, né, de saúde, doença e esse triângulo aqui do equilíbrio, é difícil, né, ter alguém saudável nesse mundo, tanto que a homeopatia diz que não existe alguém completamente equilibrado vivendo hoje, né? Talvez um índio, uma pessoa que não tenha essas dificuldades emocionais que as pessoas que vivem no mundo hoje possuem, né? Então, aqui nesse símbolo ele vem falar sobre a interação, né? Integração, níveis dinâmicos, físico, mental e emocional, mantém o corpo em harmonia e ausência, né? O organismo não age, ele não sente, ele se desintegra, a ausência do emocional e do mental, só sobra o físico. E o físico não se mantém, que é a morte do corpo. Perfeito? Então, a relação de saúde do organismo é uma coisa leva a outra. Então, um exemplo, né? Você está bem, você acordou, você chegou você levantou, você está ótimo. Você vai para o trabalho, ou vai para a faculdade, vai para a escola, e no meio do caminho tá um dia chuvoso, mas assim você está se sentindo bem, aí passa um carro e molha sua roupa, passa lá, né, na vala onde está passando a água e molha sua roupa. E aquilo te afeta mentalmente e emocionalmente. Mentalmente você fica com raiva, você fica nervoso, afeta o seu emocional. E quando você chega no seu destino, você já está com dor de cabeça, você está nervoso, está irritado, a pessoa te dá bom dia, você pergunta bom dia por quê? Porque você teve uma alteração do seu emocional. E isso leva a uma doença, né? Que é exatamente os sintomas, perfeito? A energia vital, esse fenômeno vital, vitalismo, é uma doutrina filosófica que explica, que ela diz que é como se nós recebêssemos um cilindro de energia assim que a gente nasce, e esse cilindro de energia dá para tantos anos, certo? E quanto mais equilibrada for a nossa vida, a gente usa menos desse cilindro, portanto, esse cilindro vai durar mais. Quanto menos equilibrado for a nossa vida, nesse momento de desequilíbrio, a gente gasta mais esse cilindro de energia. Então, é como se a nossa vida fosse durar menos, né? Porque a gente precisa dessa energia vital para nos manter vivos. Então, esse fenômeno de vitalidade, ele é uma força particular que os mantém atuantes, que nos mantém vivos, né? E o princípio ou força vital é distinto das propriedades físico-químicas do corpo. Então, independente das propriedades, né, bioquímicas e por aí vai, é uma energia, né, que não está voltada exatamente a isso, mas, obviamente, um corpo doente, com uma bioquímica desregulada, ele gasta mais dessa energia vital. Então, uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável, a pessoa que tem corpo, mente e emocional assim equilibrado e mantém essa energia vital equilibrada, né? Então, pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. Os nossos pensamentos podem levar a alguma doença, né? Então, a gente está acostumado a ouvir dizer, né, que a pessoa que vai guardando mágoa, uma pessoa que vai engolindo sapo, que isso pode levar a uma doença. Quantas vezes você não ouve dizer assim, a pessoa guarda rancor e isso leva ao câncer, né? Vai engolindo sapo, que é engolindo aquelas. A pessoa respondeu mal a você e você não responde de volta e você engole, né? E vai guardando aquilo e aquilo, tipo, você não esquece, você fica guardando aquilo na mente. E o fato de você ficar engolindo e o fato de você
fazer a reação, né, do engolir mesmo, né, de descer a saliva pela boca, na hora que você tem vontade de responder e não responde, leva a uma gastrite nervosa e por aí vai. Então, os nossos pensamentos levam a esse desequilíbrio, não é? Que a homeopatia diz que é necessário que nós tenhamos. Por isso que é necessário que nós também tenhamos uma mente, né, os pensamentos sempre positivos, de modo a construir essas imagens mentais positivas, né? As fotos de Kirlian, elas são umas fotos, né, que são conhecidas como bioeletrografia ou bioeletrograma. É uma técnica de fotografia que desperta curiosidade e aguça a imagem de muitos até hoje. Se trata de fotografar a ionização dos gases e vapores que são exalados pelo corpo de todos os seres vivos, sejam eles pessoas, animais ou plantas, e também de objetos inanimados. Então, na realidade, é uma foto, eles colocam fundo preto, é uma foto em que mostra os gases e vapores que são emanados por um corpo desde que ele esteja vivo, que tenha alguma célula viva ali naquele momento. Então, ele tem ali uma borboleta, a palma da mão, uma folha. Na hora que eles fazem essa foto com algo, né, uma folha morta, ela não libera essa energia, então não tem essa cor iluminada em volta. Já falaram que é a foto da aura. Não é isso. Sabe aquelas fotos, aqueles em filme de ficção ou filme policial em que eles usam aqueles óculos para ver no escuro? O que eles enxergam é exatamente o calor, né? Então a gente fala, mas professor, a folha da árvore ela emana um calor? Sim, porque na verdade não é calor, são elétrons, né? É química. Perfeito? Então, liberando isso, causa essa luminosidade. Seria mais ou menos isso. E aí, fazendo essa foto com algo que está vivo e algo que não está, a gente percebe essa diferença dessa luminosidade, tá? Então, a saúde em homeopatia vai depender do ambiente onde você está inserido, do físico, né, do seu físico, do seu mental e do seu emocional. E aqui está a saúde aqui no meio, que é o equilíbrio desses quatro itens. Então, um ambiente calmo, tranquilo, um ambiente que você gosta de estar. Quantas vezes você fala, por exemplo, vocês são técnicos em farmácia, estão terminando técnico em farmácia. Alguns já trabalham na área. Vocês gostam de trabalhar mais numa loja do que na outra, né? Por que você gosta mais de trabalhar numa loja do que na outra se o que você faz nas duas lojas são iguais, né? É o ambiente, as pessoas, né? Às vezes até a disposição física mesmo da loja, né? Então isso te traz uma paz, te tranquiliza. Então aquele ambiente deixa mais tranquilo. Trabalhando na loja que você não gosta, você fica irritado, né? Porque afeta o seu emocional, você sempre tem dor de cabeça. Então uma coisa leva a outra. Doença. Uma doença ou moléstia é um conjunto de alterações anatômicas e funcionais no nosso corpo, organismo, que reage contra algum incômodo. Então, alguma coisa está te incomodando que vai causar um sintoma, e esse sintoma leva a uma doença. Cada indivíduo tem a sua própria maneira de adoecer, bem como o seu órgão de choque principal. O que seria esse órgão de choque? Todo mundo tem aquele órgão que sente quando você começa a baixar a sua imunidade, você vai ficar doente, alguma coisa assim. Por exemplo, uma pessoa que tem o estômago mais sensível, aconteceu alguma coisa emocional, aconteceu alguma coisa, é o estômago que dói. Muitas pessoas é a cabeça, sente dor de cabeça. Outras pessoas o que elas sentem sabe assim, perda do apetite. Outras sentem vômito. Então, cada um tem o seu órgão de choque. Então, por exemplo, tem algumas pessoas é a circulação. Alguma coisa não está bem na saúde, a circulação dessa pessoa fica com alguma dificuldade. Então, cada pessoa é uma. Não tem uma doença que vai se instalar exatamente da mesma maneira para todas as pessoas, né? Isso quer dizer que cada um adoece de um jeito muito seu, diferente de todos os outros. Não precisa acreditar, apenas observe. E pensando em observar, vamos pensar agora na Covid-19, causada por um vírus. Ele causa os mesmos sintomas em todas as pessoas, mesmo com a mesma carga viral?
Não. Para algumas pessoas nem sentem, outras pessoas o primeiro sintoma é muita dor de cabeça, a outras pessoas o primeiro sintoma é a febre, para outras é a perda do paladar. Então ele tem uma lista de sintomas e para cada pessoa vai aparecer de uma maneira, de um jeito, né? Então cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua maneira de adoecer. Repare, por exemplo, que nos detalhes, cada sintoma é diferente em cada pessoa, mesmo que o nome da doença seja o mesmo, é isso que eu estou dizendo, né? Às vezes é a mesma doença, mas a pessoa tem pneumonia. Uns começam a sentir mais a pneumonia pela dificuldade respiratória, o outro a febre, o outro dor nas costas. Então, cada um tem o seu jeito. Então, você fala assim, eu tive isso e era tal coisa. E não é exatamente isso, né? Cada um tem o seu jeito de adoecer. Doenças agudas. As doenças agudas são aquelas que aparecem de repente e de duração limitada. Ela vem, fica um tempo e vai embora. Que pode ser causada por acidentes, agentes tóxicos ou ataques de parasitas, fungos, bactérias ou vírus. Então, é aquilo que é causado por algo que vem de fora. Você tira o agente que está causando a doença, obviamente a doença vai embora e você volta a ficar bem. Então, isso é aguda. A verdade é que nem sempre um ataque significa que a pessoa vai ter uma doença aguda. Vai depender muito da resistência e das condições em que mente e corpo se encontram. Então ele fala, se uma pessoa está equilibrada, ela pode até ter contato com esse ataque, né? Que pode ser fungo, bactéria, um agente tóxico. Mas como ela está equilibrada emocionalmente, mentalmente, por aí vai, esse corpo está equilibrado, ela não vai ter as reações, né, tão profundas ou talvez nem tenha essas reações, né, nem desenvolva a doença. Todos esses quadros podem e devem ser evitados com medicamentos homeopáticos, né? Então você pode evitar esses quadros mantendo o seu organismo sempre em equilíbrio. Doenças crônicas. As doenças crônicas são aquelas cujos sintomas demoram para desaparecer e ficam ali incomodando sem cura. Então, eles ficam ali o tempo todo, aquelas doenças que duram anos, que a pessoa faz tratamento, né? Podem piorar e os sintomas ficam cada vez mais fortes com o tempo. Então, exemplo, câncer, úlcera, artrite, colite, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? Então, é uma doença crônica, não é algo que vai passar. É algo que o seu corpo tem que realmente combater e tem que descobrir o porquê que você está tendo aquela doença, né? As doenças crônicas são causadas pela perturbação constante e não corrigida de nossa força de saúde. É aqui que a gente fala, quantas vezes você fala, né? Úlcera nervosa. Você é uma pessoa que passa muito nervoso, vai passando nervoso a vida toda. E aí, aquilo vai incomodando o seu estômago, que é o seu órgão, né, mais sensível. Aquilo vai incomodando. Um dia você tem uma dor de estômago, um excesso de acidez, até que se torna uma úlcera, que é uma ferida aberta no seu estômago, né? Mas aquilo apareceu do nada? Não. Foi por causa de vários estados nervosos que você passou, vários desequilíbrios no seu corpo, né, no geral, esse desequilíbrio levou ao ataque do seu órgão mais sensível, que levou a essa doença. E para ele melhorar, é todo um tratamento ao inverso. Ele não vai desaparecer do nada, né? Então, as doenças crônicas são causadas pela perturbação constante e não corrigidas da nossa força de saúde. A força vital é desequilibrada ou alterada principalmente pelo estresse, por fatos que afetam o nosso bem-estar no dia a dia de forma grave. As mais variadas emoções podem afetar nossa saúde. Perda de parente, injustiça, abandono, violência, desprezo são apenas alguns exemplos, e cada um é afetado de forma diferente. A gente não imagina como as coisas que nós vivemos podem afetar a nossa saúde e ficar impregnada no nosso corpo. Um exemplo básico, tá? Eu tenho alguns professores amigos, né, que são médicos homeopatas, e a gente estava conversando outro dia e estava contando a história, né, o caso de uma moça em que ela tem, desde a adolescência, uma diabetes muito persistente, e a diabetes dela desequilibra conforme ela passa nervoso. Então, ela toma toda a medicação, ela toma metformina, ela toma tudo bonitinho para deixar a diabetes dela baixa. E aí ela vai para o trabalho.
no trabalho, a chefe dela mandou ela fazer alguma coisa, ela não estava afim, só que ela faz contrariada. Ela fala, tá bom, vou fazer. Passa meia hora, ela está passando mal com a diabetes alta e tem que ir no hospital e tem que tomar medicação e por aí vai, né? Então, isso leva a um sério problema. Por quê? É atacado no momento em que ela passa nervoso. Quando o médico percebeu isso, resolveu fazer um retorno, né? Falou assim, bom, vamos ver o que ocasionou isso. E foi voltando na adolescência, como que foi, né, a fase adulta, a fase da faculdade. E aí ela chegou num ponto específico, né? Porque você veja que a diabetes ela é causada por excesso de glicemia. Então, é uma alteração no seu organismo que não consegue metabolizar a glicemia que você come. E às vezes ela não tinha comido nada que pudesse ter esse pico glicêmico. E por esse nervoso tinha um aumento assim brusco no organismo. Aí ela conta que quando ela era criança, né, assim na idade, entre 2, 4 anos até mais ou menos os 10 anos, a mãe, né, cuidava deles e o pai era quem saía para trabalhar para trazer o dinheiro para sustentar a família. E o pai era alcoólatra. E quando o pai recebia o salário, ao invés de dar o dinheiro para a mãe para alimentar os filhos, ele ia para o bar e gastava tudo. E não tinha um carinho. E isso, ela teve muita vontade de comer coisas e não podia, e por aí vai. E ela tem uma raiva disso, do fato dela não ter tido o alimento físico e o alimento emocional. E ela foi guardando isso, essa raiva, essa mágoa, tudo mais, e isso levou o organismo dela, não é, a desenvolver esse problema de glicemia. E hoje todos os médicos que ela passa falam isso é de fundo emocional, porque às vezes você não comeu nada que pudesse aumentar a sua glicemia. E é só você passar algum nervoso ou alguém te dizer um não, você passar por algum estresse que a glicemia aumenta. Então, é do organismo dela. E tratando com homeopatia e também, né, junto com um psicólogo, estão conseguindo reverter o quadro e diminuindo as doses de medicamento. Mas veja, algo que a gente fala que é muito mais fácil, né? A gente fala, o glucagon não está sendo liberado, tá? Porém, a a homeopatia ela é bem mais avaliativa da pessoa como um todo do que a alopatia. A alopatia pensa na doença, a homeopatia pensa na pessoa e o que levou a pessoa a ter esta doença. Porque se ela tem essa doença, é porque ela sofreu um desequilíbrio na sua força vital. Na consulta homeopática. Como todo bom tratamento homeopático, exige uma detalhada pesquisa para se encontrar o medicamento mais adequado. É necessário que se faça uma consulta bem completa. Nesta consulta, o médico procura conhecer os sintomas do indivíduo, a biografia, que é a história da pessoa, e o comportamento. Também deve levar em conta o que aconteceu no seu meio ambiente, onde a pessoa vive. Além de tudo isso, um exame físico completo é recomendável e, às vezes, alguns exames de laboratório são os pedidos. A gente não pode esquecer que o médico homeopata, antes de tudo, ele é um médico, né? Ele é clínico geral. Importante também é o acompanhamento do clínico periódico, que objetiva verificar o caminho da doença física e suas lesões e os efeitos do medicamento único a curto e a longo prazo. Todo acompanhamento é curativo e preventivo. Então, na consulta homeopática, ela vai demorar entre 1h30 e 2 horas, porque ele vai perguntar tudo. Ele vai perguntar se você gosta de acordar cedo ou tarde, que horas você vai dormir, quantas horas de sono você tem, se ela é suficiente para você, se você gosta mais de doce ou salgado, se você gosta de um alimento específico, se você gosta de tomar só tudo. Tudo para o médico homeopata é um sintoma.
e te leva a um tipo de perfil de pessoa para saber se você está em desequilíbrio ou não e o que está em desequilíbrio no seu organismo. E o medicamento homeopático vai a favor desse desequilíbrio para fazer com que o seu organismo combata esse desequilíbrio que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui a gente pegou para vocês entenderem como é que o médico homeopata trabalha, ele tenta, na escola unicista, que é prescrever um único medicamento homeopático para aquele paciente, né? Então, vamos entender como que ele age, né? Como que ele pensa na hora de prescrever esse único medicamento. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um paciente, ele refere necessidade de afeto, gosta de comer queijo, possui dor de cabeça e após passar a menstruação, olá, alunos. Meu nome é professora Marta Pugas e nós vamos continuar o nosso conteúdo de homeopatia. Vamos falar hoje sobre saúde e doença em homeopatia, tá? O processo saúde é o equilíbrio da energia vital que é composto de saúde mental, física e emocional. Em homeopatia, alguém completamente saudável é alguém que tem o equilíbrio entre a parte mental, física e emocional. Nós dizemos, né, que hoje em dia não há alguém que seja completamente saudável, a não ser que seja um índio, aquele índio lá no meio da floresta que nunca teve contato com o homem, não sabe a importância da tecnologia e por aí vai, ele seria um homem completamente saudável, né? Hoje em dia, quem não tem, né, um problema mental, psíquico, né, físico, emocional, e esse equilíbrio entre saúde e doença é muito difícil, né? Então, precisa da interação nível dinâmico físico, mental e emocional, manter o corpo em harmonia e ausência, né, dessa interação, simplesmente o organismo não reage, ele se desintegra, o que sobra é só o físico. Ou seja, quando há morte do mental, o emocional desaparece e sobra somente o físico. Perfeito? O fenômeno vital, ele é o chamado de vitalismo, é uma doutrina filosófica. O que significa isso, né? Ele explica que seres vivos possuem uma força particular que os mantém atuantes. É como se quando você nascesse, você recebesse um cilindro de energia, e essa energia, ela vai ser utilizada por toda a sua vida. Perfeito? E você pode gastar mais essa energia, gastar essa energia mais rápido ou gastar essa energia mais devagar. Quanto mais equilibrado você estiver entre mental, físico e emocional, mais devagar você vai gastando essa energia. Então, portanto, você vai viver mais. Então, o princípio força vital é distinto das propriedades físico-químicas do corpo. Mas é claro que quando o seu organismo está doente, ele também passa a gastar mais dessa energia vital. E para a gente manter o nosso nível de energia vital perfeito, nós precisamos tentar manter ao longo da vida esse equilíbrio físico, mental e emocional. Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. O que significa isso? Que se você, o seu pensamento te leva, não é, a ter ideias positivas e te levam também a ter ações positivas. Né? Então, por exemplo, você tem de manhã um pensamento, um sentimento de nossa, hoje o dia está maravilhoso, hoje o dia vai ser incrível. Automaticamente formam imagens mentais de que o dia vai ser maravilhoso e vai ser incrível, não é? E isso forma em volta de você como se fosse pensamentos sempre
positivos, construtivos. Você não consegue diminuir a sua energia a ponto de você ver algo ruim. Né? Aquelas pessoas que falam, nossa, você está sempre de bem com a vida, porque a pessoa ela faz essa proteção em volta dela, vamos dizer assim, né? Então, os nossos pensamentos e sentimentos, eles podem ser construtivos ou destrutivos, tanto que eles podem levar a doenças, como a gente diz na homeopatia, que uma pessoa saudável é aquela pessoa que tem o emocional, o físico e o mental em equilíbrio. Se alguma desses itens, né, desse tripé, não está bem, automaticamente os outros também ficam capengas. Pensa num banquinho de três pernas, né? Se uma delas está quebrada, os outros precisam, não é, ficar tentando se equilibrar para que esse banquinho não quebre. Então, é necessário que a gente sempre pense isso. Então, um exemplo básico, como um afeta o outro. Você levanta de manhã e você fala, olha, hoje o dia vai ser muito bom, vou bora trabalhar, você toma seu café e vai bem, né, ou para trabalhar ou para estudar, e você vai. Chegando no meio do caminho, você percebe que está muito cheio a condução, está muito cheio o metrô, aquilo te incomoda, mas ok, você vai. Aí no meio do caminho alguém pisa no seu pé, daquele salto agulha, aquele que dói mesmo, né? Nossa, no seu pensamento você já fica com raiva, fica nervosa, já xinga a pessoa em pensamento e por aí vai. Isso quando não tem um bate-boca. Quando você chega no trabalho, você está com dor de cabeça. Então você veja que um pensamento, não é, levou você a ficar mais irritado e aconteceu algo que te deu uma dor física, não é? Que você ficou mais irritado ainda, mais nervoso ainda, o seu mental e o seu emocional ficaram abalados. Quando você chega no trabalho, você está com dor de cabeça. Mas por que você está com dor de cabeça? Você está com alguma doença? Você está com alguma coisa? Não. Foram causadas pela raiva e pelo nervoso que você passou, né? Então, uma coisa acaba levando a outra. Foto de Killian. O que é essa foto de Killian, né? É conhecida também como bioeletrograma ou bioeletrografia ou bioeletrograma. É uma técnica de fotografia que desperta curiosidade e aguça a imaginação de muitos até hoje. Se trata de fotografar a ionização dos gases e vapores que são exalados pelos corpos de todos os seres vivos, sejam eles pessoas, animais ou plantas, e também de objetos inanimados. Quando qualquer ser vivo ele tem calor, a gente fala, mas professora, uma planta, né, uma folhinha, uma planta, ela tem calor? Ela tem. Por quê? Porque as células estão vivas e elas emanam vapores, perfeito? Então, quando eles tiram essa foto, né, desse fundo preto, brilha muito em volta, né? Veja essa borboleta, essa palma da mão, né, essa folha, brilha muito, porque eles estão fotografando a emanação desses gases, né, desses vapores, por ionização química. Perfeito? Eles estão sendo ionizados e estão sendo quebrados em outras moléculas. Então, portanto, você consegue visualizar isso. Quando eles tiram essa foto de um objeto inanimado, né, que não tem vida, uma folha seca, um animal que morreu, eles não percebem esse brilho em volta, porque não está tendo a emanação desses gases. Mas já disseram que isso seria a foto da aura da planta, a aura da borboleta, a aura da pessoa e por aí vai. E aí já houve a controvérsia, né? Não pode ser da aura porque sempre é da mesma cor. E dizem que a aura tem cores diferentes, né? Então aqui sempre é da mesma cor, é um branco meio azulado. Perfeito? Então, mas isso comprova que há essa energia. Uma pessoa doente, na hora que tira uma foto dessa, percebe-se que essa energia em volta está um pouco mais apagada. Pode ser que aquele vitalismo esteja sendo afetado, não é? Que essa pessoa não está em equilíbrio. Então, para que você tenha saúde, né, referente à homeopatia, vai depender do ambiente onde você está, do seu físico, mental e emocional. Um exemplo básico é você, por exemplo, a técnica em farmácia, como vocês são, e vão trabalhar em 2 drogarias, né? Você gosta de trabalhar mais em uma do que na outra.
Mas por quê? Se você faz as mesmas ações, né, tanto em uma quanto na outra? Porque o ambiente, né, pode ser diferenciado, que pode abalar o seu emocional, pode abalar o seu mental, que acaba incomodando o seu físico e você fica incomodada, te dá dor de cabeça, né? Você chega em casa com dor nas costas, que outra na loja, isso não te afeta. Então, nós somos fruto do ambiente onde nós estamos, não é? E mais o nosso mental, o emocional, que pode afetar o nosso físico. Um exemplo básico que pode levar, né, a problemas físicos maiores. Quantas vezes a gente não ouviu falar que mágoa, rancor leva a doenças, que você ficar engolindo muito sapo, que você não falar as suas ideias, o que você tem vontade de dizer para outra pessoa e por aí vai. Isso pode levar a problemas gástricos, né? Uma pessoa que fica muito magoada pode levar a problemas no coração, no rim, no fígado, levar ao câncer. Então, quantas vezes a gente não ouve falar isso, né? Por quê? Porque nós vamos deixando o nosso emocional abalado, o nosso mental abalado, e lembra, a nossa saúde é como se fosse um tripé. Se o mental e o emocional está abalado, como é que fica esse físico? É claro que também vai ser afetado, né? Então, doença ou moléstia é um conjunto de alterações anatômicas e funcionais do nosso corpo, organismo, que reage contra algum incômodo. Então, você está incomodado em algum desse tripé, que vai levar a uma doença. Cada indivíduo tem a sua própria maneira de adoecer, bem como o seu órgão de choque principal. Isso quer dizer que cada um adoece de um jeito muito seu, diferente de todos os outros. Não precisam acreditar, apenas observe. Então, um exemplo básico. Todo mundo tem um órgão que é mais sensível no seu organismo. Você tem um, né? O seu familiar tem outro e por aí vai. Por exemplo, você passou um nervoso, começa a doer o seu estômago, porque o seu estômago é um órgão de choque. Para outra pessoa, ela passou um nervoso, ela tem dor de cabeça. Para outra pessoa, ela passou um nervoso, começa a doer o nervo ciático. Então, cada pessoa tem um órgão de choque. E a gente fala que quando a energia baixa, energia baixou por quê? Porque passou um nervoso, emocional, não é? E aí, essa energia dá uma baixada, esse órgão de choque sente, e aí você sente o sintoma nele, né? Repare que nos detalhes, cada sintoma é diferente em cada pessoa, mesmo que o nome da doença seja o mesmo. Um exemplo que nós estamos vendo aí, hoje está na mídia, né? Covid-19. Repare que as pessoas que possuem, né, o contato, que tiveram contato com o vírus, independente da carga viral, tiveram reações diferentes, né? Umas pessoas sentiram, em primeiro momento, muita dor de cabeça, outros sentiram a perda do olfato, outros do paladar, outros já foi para febre, né? Muitos sentiram dor nas costas por causa do pulmão. Então, cada um, apesar de ter sido a mesma doença, com a mesma carga viral, o mesmo vírus, teve sintoma diferente. Por isso que a lista é bem grande. Então, não tem como você falar, é tal doença porque os sintomas que eu tive foram esse. Às vezes, para outra pessoa, ela vai adoecer do modo dela, porque um outro corpo, com uma outra energia e que tem um órgão de choque diferente do seu. As doenças agudas são aquelas que aparecem de repente e de duração limitada, que ela vem, demora um tempo e vai embora. E podem ser causadas por acidentes. Acidentes não necessariamente seja um acidente, bater o carro, né? Na verdade, é você deixar que o seu organismo entre em contato com algo que não é dele, como agente tóxico, né? Parasita, fungo, bactérias ou vírus. A verdade é que nem sempre um ataque significa que a pessoa vá ter uma doença aguda. Às vezes a pessoa pode ter, né, contato com vírus, com uma bactéria e não sentir nada, né? Como tem várias pessoas aí que teve contato com o Covid-19 e nada sentiram, apesar de transmitir, né? Vai depender muito da resistência e das condições em que mente e corpo se encontram. Se a pessoa está equilibrada, está bonitinha. Quanto mais equilibrada essa pessoa estiver, menor a possibilidade dela sofrer um ataque de um agente, né, externo.
Todos esses quadros podem e devem ser tratados com medicamento homeopático. Por quê? O medicamento homeopático vai fazer com que a sua energia vital suba novamente, né? E automaticamente o seu organismo vai conseguir combater aquele agente de fora. Doença crônica. As doenças crônicas são aqueles cujos sintomas demoram para desaparecer e ficam ali incomodando sem cura, né? Então, são doenças que chegam e elas se instalam devagarinho e elas duram muito tempo até você conseguir curar, ou às vezes nem consegue curar, né? Um exemplo, um câncer, uma úlcera, artrite, colite, insuficiências renais, cardíacas. Então, são doenças mais profundas, aquelas que realmente merecem e precisam de um tratamento maior. As doenças crônicas são causadas pela perturbação constante e não corrigidas da nossa força de saúde. O que significa? Né? Vamos falar, por exemplo, de uma úlcera. Normalmente, uma úlcera ela pode estar ligada à bactéria, né, a H. pylori, mas ela também tem um fundo emocional. Todo mundo que tem uma úlcera ouve falar, ai, minha úlcera é nervosa, eu passo nervoso, dói meu estômago porque minha úlcera começa a sangrar. Vejam que uma coisa está ligada à outra. Será que essa pessoa não foi passando nervoso e guardando, né, sentimentos ruins e foi guardando e foi deixando o emocional abalado e aí começou com uma gastrite, uma dorzinha de estômago e aí no médico, o médico mandava, né, a pessoa tomar um antiácido, um protetor gástrico, mas a pessoa não mudava o modo de vida, o modo de pensar. E a coisa foi crescendo, 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 até que virou uma úlcera, que é realmente uma ferida no estômago, uma coisa que dói muito mais, né, do que simplesmente uma dor gástrica por excesso de ácido. E toda vez que essa pessoa passa por um dissabor na vida, essa úlcera sangra. Né? Então, é uma coisa que veio sendo inserido na vida da pessoa por causa dessa perturbação constante e que ela não corrigiu. E automaticamente acabou virando uma doença maior. A força vital é desequilibrada ou afetada principalmente pelo estresse e por fatos que afetam o nosso bem-estar no dia a dia de forma grave. As mais variadas emoções podem afetar nossa saúde. Perda de parentes, injustiça, abandono, violência, desprezo são apenas alguns. E cada um é afetado de forma diferente. Então, as coisas que nós passamos na vida pode levar a um desequilíbrio dessa força vital que leva a uma doença crônica. E isso pode ser melhorado se nós entendermos de onde veio isso. Um exemplo básico, tá? Que eu vou explicar para vocês. Primeiro, como que uma doença ela se instala? Em primeiro momento, ela vai aparecer na parte mais exterior do seu organismo. Como assim? Digamos que você passou um nervoso e a parte mais exterior do seu organismo é sua pele. Aí você teve uma alergia de pele que não foi de algo que você passou, não era tópica, né, algo que você comeu. E aí veio, você cuidou e ela passou. Daqui a um tempo você continuou tendo os mesmos sabores, as mesmas tristezas e por aí vai. E essa energia vital está desequilibrada e ela vai se aprofundando no seu organismo. Então, agora ela vai afetar a sua musculatura. Você vai sentir fraqueza, cansaço, né? Então, ela está afetando a sua musculatura. Ela vem, fica um pouco, você cuida, ela vai embora, então você melhora, mas você continua tendo aquele mesmo tipo de vida, aquela mesma relação com as pessoas, aqueles mesmos pensamentos. E, aos pouquinhos, ela vai se interiorando até ela chegar num órgão vital. Digamos que ela afete o seu rim. E aí você começa a ter dificuldade de urinar, vem pedra no rim e por aí vai. Quando você cuida de uma doença com homeopatia, normalmente, quando se descobre o porquê que você está tendo aquilo, e você vai fazer um tratamento correto, os sintomas eles passam a retornar na mesma ordem, na ordem inversa que eles aconteceram, perfeito? E
na mesma velocidade. Então, por exemplo, você começou a tratar com homeopatia por causa dessa pedra no rim. Você falou, tirou a pedra no rim, mas o seu rim continua inflamado, e aí você vai no médico homeopata. Aí o médico homeopata, ele vai perceber o que aconteceu, né? E quais foram a ordem que essa doença foi sendo aplicada, né? Que ela foi aparecendo na sua vida. Porque além do médico ter que fazer uma graduação de 5 anos para ser, né, um médico clínico geral e mais a graduação, a pós-graduação em homeopatia, uma parte da pós-graduação de homeopatia é exatamente a psicologia. Para ele poder lidar, sabendo que a homeopatia não é só física, é mental, é equilíbrio, é emocional, é necessário que ele tenha uma informação maior para poder lidar com essa pessoa. Então, o médico, ele avaliando direitinho e vendo como essa pessoa, que é uma doença que veio sendo, né, inserida nesse organismo e dando o medicamento homeopático correto e fazendo também um tratamento ali meio de psicologia, né, pedindo para a pessoa ter pensamentos mais positivos, verificar o que né, causou isso. E os sintomas, eles começam, realmente, o rim dela primeiro vai começar a piorar, e aí depois ele passa a melhorar, não é? Depois volta o sintoma de fraqueza, porque a doença ela está saindo da parte mais interna deste corpo para a parte mais externa. Então volta o sintoma de fraqueza, que é muscular, e aí essa dor muscular ela vai passar e aí depois volta a urticária, que depois vai passar e essa pessoa está realmente curada daquela especificamente, né, moléstia que afetou a vida dela por causa de alguma coisa que aconteceu. Outro exemplo básico, eu tenho alguns médicos homeopatas amigos, eles estavam contando um caso específico, né, de uma moça já dos seus 45 anos e com uma glicemia muito alta e mesmo fazendo, e ela chegou à homeopatia, porque mesmo fazendo um tratamento longo com alopatia e utilizando, né, medicamentos específicos, né, como metformina, né, e direitinho, ela não conseguia baixar, ou tempos ela estava bem, tempos ela estava mal, e quando ela passava por um dissabor, um nervosismo muito grande, a glicemia dela subia violentamente, de modo a levá-la para o hospital, mas sem ela ter ingerido nada que fizesse com que essa glicemia subisse. Então, ela trabalha, por exemplo, num banco, e aí ela brigava com o chefe pedia alguma coisa que era, né, que ela não concordava, ela não falava nada para o chefe, tipo, eu não concordo com o que você está me pedindo, mas meia hora depois ela já estava passando mal, tinha que ir para o hospital. E aí foi verificado que aí ela fez, meio que pediram para ela voltar e contando tudo que incomodava ela na vida dela, desde a infância e por aí vai. E ela fala que a glicemia dela apareceu próximo dos 12 anos de idade, essa alta de glicemia. E ela conta que antes dos 12 anos de idade, ela tinha muita raiva, ela sentia muita raiva. Por quê? O pai, que era o responsável pelo sustento da família, era alcoólatra. E ele, no dia que ele pegava o dinheiro, ela falava assim: não, agora ele vai comprar tal coisa para mim, porque eu estou com vontade de comer tal coisa, vontade de comer tal coisa. E aí, quando ele chegava em casa, ela ia pedir para comprar o sorvete, a bala e por aí vai, ele não tinha o dinheiro porque ele já tinha gasto no bar, porque ele era alcoólatra. Então, faltava alimento físico e alimento emocional, do carinho, né, do pai e carinho da mãe, porque tinha que trabalhar também para fora, porque ela tinha que botar o sustento na mesa que o pai não colocava, né? Então ficou faltando ali literalmente o alimento físico, o alimento emocional. E o que o organismo dela desenvolveu com essa raiva, esse nervoso, né, foi exatamente essa glicemia, que quando ela passa o nervoso, a glicemia sobe. Né? Então, vocês vejam como qualquer coisa, né? A perda de parente, a injustiça, o abandono, a violência, o desprezo, qualquer coisa que está à nossa volta pode afetar esse vitalismo, pode afetar essa força vital e nos levar a uma doença. Por isso que é necessário que nós mesmos ficamos
vigiarmos, né, como que está a nossa saúde no geral. A consulta homeopática, ela, como todo bom tratamento homeopático, exige uma detalhada pesquisa pesquisa para se encontrar o medicamento mais adequado. É necessário que se faça uma consulta bem completa. No caso, uma consulta homeopática, ela dura entre 1h30 e 2 horas, mas eu já vi que a consulta homeopática dura mais, né? Nesta consulta, o médico procura conhecer os sentimentos do indivíduo, a biografia, que é a história de vida dele, e o comportamento. Também deve levar em conta o que acontece no seu meio ambiente, onde a pessoa vive. Além disso tudo, um exame físico completo é sempre recomendável e, às vezes, alguns exames de laboratório são pedidos, exatamente porque esse médico ele precisa avaliar como um todo, né? Importante também é o acompanhamento clínico periódico, que o objetivo é verificar o caminho da doença física e suas lesões e efeitos do medicamento único, a curto e a longo prazo. Todo acompanhamento é curativo e preventivo. Então, a pessoa ela vai uma vez no médico, o médico vai passar um medicamento, o médico vai falar, vai tomando esse medicamento e daqui 15 dias você volta. O que o médico quer avaliar? Quer avaliar se continua com os mesmos sintomas, se continua com o mesmo equilíbrio, como está esse vitalismo da pessoa, se a pessoa mudou, porque o medicamento homeopático ele é dado para a pessoa, não para a doença. Então, o médico tem que avaliar se essa pessoa não mudou o perfil dela. Às vezes a pessoa mudou o perfil e aquele medicamento que ela está tomando já não é mais o correto. Tem que mudar o medicamento que essa pessoa está utilizando. Por isso que ele é curativo naquele momento em que a pessoa está e preventivo, porque aumentando essa energia vital, você impede, não é, que haja uma doença, porque a doença é exatamente quando um dos tripés, né, de saúde mental, emocional e física está abalado. Vamos aqui, uma repertorização. Como é que o médico sabe qual é o único medicamento que vai lhe dar certo com você? Porque na homeopatia existem algumas escolas, né? A clássica de Hahnemann mesmo, ela é unicista, ou seja, o médico tem que encontrar um único medicamento homeopático que combine perfeitamente com o que você está passando naquele momento. Aquele medicamento é você, são os seus sintomas. Tá? Então, eles vão combater os sintomas que estão te incomodando naquele momento, um único. Como que o médico consegue isso? Então, aqui nós temos uma repertorização. É uma paciente, ela refere necessidade de afeto, ela sente falta de afeto, ela pede afeto para as pessoas. Gosta de comer queijo, dor de cabeça, após cessar a menstruação, cólicas de duração, cólicas intensas durante a menstruação. As rúbricas se apresentam da seguinte forma. O que são as rúbricas? É ele pensar nos sintomas e pensar em quais são os princípios ativos que dão aquele sintoma. E ele vai procurar um que seja único para todos eles. Então, primeiro, o sintoma de psiquismo, que é o afeto, a falta de afeto. Então, o que dá necessidade de afeto tem o carcinômio, o fósforos e a pulsatila. Então, ele guarda lá as informações. Que afeta o estômago, né? Porque ela fala que ela gosta de queijo, desejo do queijo. Então, você tem argento, tem asteria, tem cistos, aí tem vários, e tem lá, ó, pulsatila também. Então, você já tem pulsatila em 2 itens. E cabeça, dor de cabeça por causa da menstruação, né? Que causa dor. Nós temos, né, a briônia, o carbo, a naja, nítric e a pulsatila. Opa, a pulsatila, ele aparece nesses 3 sintomas: de afeto, desejo por queijo e dor, tanto na menstruação quanto dor de cabeça. Então, ele vai dar a pulsatila como o único medicamento para tratar essa pessoa. Então, chega a ser um único medicamento que cubra a totalidade física e psíquica do indivíduo enfermo, no caso, em particular, essa mulher. Então, como que funciona a farmacologia homeopática, né? Em primeiro momento, há um efeito maior, você sente um sintoma maior, os seus sintomas irão piorar, que é o efeito primário ou ação primária, que é o efeito da medicação, né, do medicamento. Ele modifica, né, modificação provocada por toda a substância na saúde do homem.
Isso significa o quê? Que no caso, e como se fosse aquela repertorização do que nós acabamos de ver. Essa mulher, utilizando a pulsatila, ela vai sentir o maior desejo de afeto, no primeiro momento, ela vai sentir mais vontade de comer queijo e vai sentir mais dor de cabeça e mais cólica. Um efeito secundário ou reação secundária é a reação do próprio organismo ao estímulo que o altera. Então, o organismo ele vai sentir mais dor, né, mais vontade de comer queijo, por aí vai, mas isso está sendo causado pelo medicamento. Então, automaticamente, o organismo ele vai tentar lutar contra aquilo, contra aquele sintoma que não é doença, é causada pelo medicamento. Em segundo momento, esse corpo conseguindo combater com mais força, é como se a gente estivesse aumentando o nosso sistema imunológico. Mas sistema imunológico, a gente fala de uma doença, de uma bactéria, de um vírus, a gente está falando sobre energia vital. Quando a gente faz com que o nosso corpo, a nossa energia vital, tente combater os efeitos causados pelo medicamento, automaticamente ele combate com mais força e com mais energia esses sintomas que são causados pela minha doença. E aí o que acaba tendo uma reação do próprio organismo e tendo o combate, né? Combatendo essa doença como um todo. E aí automaticamente, logo depois, esses sintomas eles cessam. Por quê? Quem foi que conseguiu cessar esses sintomas? Foi o medicamento? Não. Foi o meu próprio organismo, não é? Que recebeu esse sintoma a mais, achou que isso era do meu próprio corpo e tentou combater com mais força. É como se eu enganasse o meu corpo de que algo mais grave estivesse acontecendo. E existem os miasmas. Tá? Miasmas são os níveis de doença que eu tenho no corpo. Psora é a doença mais branda, psicose é uma um pouco mais aprofundada e a sífilis é aquela que já está dentro dos nossos órgãos vitais. Então, o exemplo básico que eu falei para vocês, né? Uma pessoa que começa lá com uma urticária leve seria a psora, né? O cansaço físico, muscular seria a psicose. E o problema já no rim seria a sífilis. Sintomas são produzidos pelos medicamentos com maior frequência, isto é, em muitos organismos, outros mais raramente, ou em poucas pessoas. Alguns somente em pouquíssimos organismos são. Essa aqui é uma frase do Organon que o próprio Hahnemann, né, descreveu, é a página 116. Então, ele fala que os sintomas são produzidos pelos medicamentos com maior frequência, não é? Mas depende do organismo. Alguns são mais raramente, outros em pouquíssimos órgãos, mas é necessário, por isso que se deve fazer o teste em uma pessoa sadia, tá? E aqui fica a referência bibliográfica para que vocês possam acompanhar. Obrigada, até a próxima.